Bom dia. Bom estarmos juntos, bom adorarmos ao nosso Deus imutável. Isso é tremendo, nós sabermos que Deus não muda. E assim, tudo passa. Reinos passam como cantamos, mas o trono de Deus, esse permanece. A palavra de Deus permanece. Por isso nós queremos continuar firmes nela. Nós esse mês, temos os desafios de oração, estamos orando no culto, também em casa, em família, pelos desafios. E eu senti de falar um pouquinho sobre o tema da oração. Às vezes os pastores já nem querem falar sobre a oração, porque, primeiro que é um tema muito amplo, e não sabem nem por onde começar direito. E, por outro lado, também é um tema assim que já foi falado muito, e a gente prefere, então, falar de coisas que são mais novidosas. Mas não, a oração é um aspecto que a gente sempre precisa levantar de novo. E eu quero levantar hoje um aspecto, e o título da minha mensagem é Abençoando a outros por meio da minha oração. Abençoando a outros por meio da minha oração. Deus nos convida a orar, Deus nos ordena que oramos e que oremos. Colossenses capítulo 4, versículo 2, um versículo bastante conhecido, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Em outra versão, perseverem em oração. Que está, é um dever, é uma ordem para cada um de nós. Depois ele continua e diz, estejam alerta e sejam agradecidos. Primeiro, dediquem-se à oração. A oração também é um privilégio. É um privilégio podermos orar. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Que privilégio. Por meio da oração, a Bíblia diz que Deus se aproxima daqueles que o invocam de verdade. Não só de lábios, só da boca para fora, mas com o coração voltado para Deus. E aí eu posso ter a certeza que Deus vai estar pertinho de mim. Você não precisa, talvez, sentir muitas emoções naquele momento. Nós nos baseamos no que a Bíblia diz. De certa forma, a oração, ela não é algo natural para nós. Nós fomos criados para a comunhão com Deus, para isso nós fomos criados. Mas por causa da queda do homem lá no jardim, muita coisa se quebrou. Espiritualmente nós morremos. E a partir dali, a oração se tornou algo assim, praticamente sem significado para o coração incrédulo. E as pessoas normalmente são indiferentes. Mas o novo nascimento, quando eu tenho um encontro com Cristo, quando eu entendo que os meus pecados são perdoados e eu começo como uma nova criatura regenerado pelo Espírito Santo, a minha ligação com Deus é refeita. E eu posso muitas vezes até não saber orar, ter muito problema com a oração, mas eu lá dentro sei, eu preciso me relacionar com Deus. E todos nós também sabemos o quanto a negligência na oração é um problema. Porque a negligência na oração é uma das principais causas de estagnação na nossa vida espiritual. A oração, ela nos leva a uma espiritualidade, uma vida espiritual e uma vida no Espírito. Quando eu não oro, eu vou estagnar. E aí a gente faz coisas erradas. Vocês lembram Jesus quando estava no Getsemani? Ele disse para os discípulos e para Pedro também, orem. E ele se afasta e vai orar, mas Pedro e os discípulos, eles não oram. Dormem.
E logo depois a gente vê Pedro, né, querendo enfrentar ali os soldados romanos com uma espada, corta a orelha do Malco fora, depois nega Jesus 3 vezes. Quando falta a oração, aí a gente começa a ver que a gente caminha para trás, a gente comete muitos erros. E a oração, ela tem esse aspecto de nos ajudar na vida, porque Deus vai estar caminhando conosco, nos guiando e nos alertando. A Bíblia nos incentiva, Tiago 5,16 diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ninguém é perfeito, mas em Jesus Cristo nós somos justificados e justos. E ele diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você crê nisso? É isso que você vive quando você ora? De você saber que quando você ora, existe eficácia na oração? Ou você pensa, não adianta orar mesmo? Nós muitas vezes somos enganados pelos nossos sentimentos ou aquilo que nós experimentamos, e muitos estão até bastante desanimados na sua vida da oração. Mas nós vemos na Bíblia que, sobretudo no Novo Testamento, que nós devemos estar animados pelo privilégio de orar e pelos resultados que nós podemos colher por meio da oração. Jesus, sem dúvida nenhuma, é o nosso exemplo maior. Nós temos homens impressionantes de oração como Moisés, como Davi e outros na Bíblia, profetas e assim por diante, mas a Bíblia, de todos os personagens, nós vemos que Jesus se sobressai por uma vida de oração impressionante. Aquele que talvez nesse mundo como homem era o que menos precisaria orar, segundo o nosso parecer, mas era o que mais orava. Ele orou, por exemplo, no batismo, antes de iniciar o seu ministério. E diz que quando ele orou, o céu se abriu. E sabe, o céu não se abre só quando Jesus ora, o céu se abre quando nós oramos. Ele aviva o nosso coração e diz que o céu se abriu, o Espírito Santo veio. E é o que nós vamos experimentar. O céu se abrindo e Deus, o Espírito Santo, tomando conta e controle da situação. Ele orava antes de um dia cheio de atividades. Ele começava o seu dia indo para um lugar deserto e orando. Ele terminava o seu dia cheio de atividades, cheio de trabalho, com oração. Lucas 5, 15 a 16. Antes de tomar decisões importantes, ele sempre orava. A gente tem o texto da escolha dos 12 discípulos em Lucas 6. Jesus passando uma noite inteira antes de escolhê-los. Na multiplicação dos pães, Jesus ora e agradece por aquele cestinho com 5 pães e 2 peixes. Parece ridículo. Mas Jesus agradece por tão pouquinho. Porque para ele, a oração era gratidão. Nas últimas horas, com os seus discípulos, a oração mais, talvez completa, uma oração linda, João 17. Que ele faz orando pelos seus discípulos. Durante o tempo de provação, ali no Getsemani, ele esteve orando, e na cruz, ele termina orando praticamente com um grito, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus está orando, e Jesus na cruz está intercedendo também por aqueles que o crucificaram. A vida de Jesus, ela é permeada pela oração. E era tão especial a vida de oração de Jesus, que os discípulos chegaram e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Tinha alguma coisa na vida dele, a vida dele era uma vida disciplinada em oração, a vida dele era uma vida onde a oração tinha prioridade, a vida dele era intimidade com o Pai. E os discípulos que sabiam orar, porque todo judeu sabia orar, chega para ele e diz, ensina-nos a orar. E todos nós precisamos aprender, ninguém nasce sabendo. E assim também, muitas vezes, talvez essa possa ser a nossa oração.
Agora, com todo esse exemplo maravilhoso de Cristo, com todas as promessas que nós temos com relação à oração, existe algo que eu acho que é muito triste. E é por isso que Deus, acho que tocou meu coração para trazer essa mensagem. Nós, há 1,5 tivemos encontro de pastores e nós estivemos conversando um pouquinho sobre a vida de oração dos nossos membros e da nossa igreja. E a gente percebe que parece que cada vez mais nós vamos perdendo o hábito de orarmos uns com os outros, de orarmos em voz alta, de orarmos no culto. E aí, por exemplo, agora também nós temos uma pessoa que ora por esses motivos, mas por que não pode ser da congregação? Mas muitas vezes tem acontecido, né, que daí ninguém ora. E eu sei que não é fácil. Estar aqui na frente, ou estar ali no banco e orar na frente de tanta gente, não é fácil. Mas é possível. E também nesse aspecto nós precisamos estar crescendo. Às vezes eu visito pessoas, e quando eu visito eu gosto de terminar com oração. Eu falo, vamos orar. E às vezes eu digo, você ora primeiro, depois eu oro. E aí, muitas vezes eu tenho escutado, eu não sei orar, eu não posso orar. E a pessoa fica envergonhada, a gente percebe que ela não se sente bem. O que a pessoa está dizendo é que eu não consigo orar na frente de outros. Eu não consigo orar em voz alta. Não é que ela não ora. É um membro da igreja, 20, 30 anos na igreja. Mas ela tem uma grande dificuldade de orar com qualquer outra pessoa e de orar em voz audível. Eu ouvi, inclusive, dos nossos antepassados, inclusive na minha família, que em determinadas famílias, por exemplo, a oração, ela era só silenciosa. Então, a mesa estava colocada, a família estava em volta, e o pai da família então dizia, vamos orar. E todo mundo abaixava a cabeça, e não se ouvia uma oração audível. E outras famílias, havia uma oração audível. Qual era? Claro que aqueles que são mais do contexto alemão, né? Segne, Vater, diese Speise und so Kraften dir zum Preise. Oder komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segnet, was du uns bescheret hast. Né? São orações assim, bem curtas, lindas, que a gente memoriza fácil. E muitas vezes, por décadas na mesa de famílias, só se ouviu a oração assim. Essa era a oração em família. Possivelmente um e outro sim oravam em privado, mas a dificuldade de expressar e falar em voz alta. E com isso, a gente muitas vezes ouviu e disse, não, a oração silenciosa ela é tão preciosa como a oração audível. Nós não precisamos orar em voz alta, Deus escuta, inclusive os nossos pensamentos. Agora, a oração não é elevar pensamentos a Deus. Oração é falar com Deus. E é possível orar silenciosamente. É possível orar como a Bíblia diz no coração. E eu encontrei 3 exemplos na Bíblia. Primeiro, Eliezer, que foi enviado pelo seu patrão Abraão para encontrar uma esposa para o Isaac. E ele vai, tem muitas moças, e ele chega lá e ele ora para que Deus mostre para ele. E ele diz em Gênesis 24, 45, antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro. Ele orou no seu coração em silêncio e Deus respondeu. Deus responde a oração silenciosa. Não desanime, você pode fazê-la. Segunda pessoa é Ana. 1 Samuel 1,13. Diz, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam
mas não se ouvia a sua voz. Então, não se conseguia ouvir nada, mas ela estava orando. E Deus respondeu a oração. Deus lhe deu o filho que ela pediu. E depois, Neemias capítulo 2, versículo 4, onde Neemias está diante do imperador do mundo, de Artaxerxes, e o rei pergunta: o que você quer que eu faça a você? Porque ele viu que ele estava triste. E aí diz: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Ele estava na frente do rei. O rei pergunta para ele: o que você gostaria de pedir? E ele tem um pedido importante. Jerusalém está em ruínas. E ele quer ajudar que aquilo se levante. E aí, na frente do rei, ele diz que ele ora: eu orei ao Deus dos céus. Ele não foi para um canto, ele não se ajoelhou, ele nem levantou as mãos, ele não dobrou as mãos, nem nada disso. É aquela oração que a gente faz no momento onde você está, talvez, num aconselhamento, numa reunião e precisa de sabedoria, e você só faz aquela oração pipoca e diz: Senhor, o que eu falo? Qual é a direção aqui? O que o Senhor quer fazer? Isso. E na hora veio para ele, e ele então respondeu ao rei. Então, a oração silenciosa, sim, existe, está aí e tem a sua importância. Mas o padrão bíblico não é esse. Esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é a oração verbalizada, a oração em voz alta. Porque nós mesmos, como pessoas que fomos criados, entendemos a comunicação como conversa. E a oração é uma conversa. Talvez no céu vai ser diferente. A gente vai conseguir entender de uma maneira diferente. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o Tobias, ele ouve a minha voz quando eu falo com ele, e aí eu ouço a voz dele. E é assim que nós falamos. E com Deus, nós vamos experimentar, creio eu, uma maior realidade da oração quando nós verbalizamos e não só falamos no nosso coração. E nós temos muitos exemplos. Os israelitas lá no Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. Moisés, em Êxodo 15, Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. O pessoal estava com sede, água amarga. Moisés clamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou o arbusto. A palavra clamar no Antigo Testamento é possivelmente a palavra que mais aparece para a oração no Antigo Testamento. E a palavra clamar em hebraico, ela tem essa conotação de ser audível. De que se pode escutar. Inclusive a palavra clamar às vezes vinha com gritos, com voz muito alta e muito forte. Ana, depois que ela fez a oração silenciosa, quando veio o nenê, 1 Samuel 2, então Ana orou, aqui não está a palavra clamar, aqui está outra palavra, orou e disse, ela falou, ela está sozinha, mas ela fala. A NVI, inclusive, tirou o disse, só disse, então Ana orou assim, mas no original está, e disse, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Samuel clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu, 1 Samuel 7. Davi, Salmo 138, 3, quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. No Novo Testamento, alguns poucos exemplos, o publicano e o fariseu fazendo a sua oração, e o publicano nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. O curado que voltou para agradecer a Jesus, Lucas 17,
diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Perseguição em Atos, a igreja é proibida de falar do nome de Jesus. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, e a oração continua. Jesus, eu creio que Jesus orava audivelmente. Inclusive a oração, por exemplo, de João 17, onde Jesus não está reunindo os discípulos, em João 17, a oração sacerdotal, Jesus, ele levanta de repente os olhos para o céu e começa a orar, agradecendo a Deus e intercedendo pelos discípulos e por todos aqueles que viriam. Como é que nós o temos registrado ali em João 17? Porque Jesus falou em voz alta. Se Jesus tivesse orado em voz baixa, nós não teríamos esse relato. O mais interessante é no jardim do Getsemani, quando Jesus está lá numa agonia muito grande. Ele sabe que ele vai levar os nossos pecados sobre si mesmo e o castigo todo virá sobre ele. E que ele precisa dar esse passo porque a sua missão era morrer na cruz para nos salvar. Mas ele está lá numa agonia muito grande. A Bíblia diz que ele deixou os discípulos orando, até pega 3 deles e os leva para mais perto dele. Só que depois ele vai, um tiro de pedra. Quanto que um homem pode jogar pedra? Bastante longe. Ele vai lá longe e lá ele vai orar sozinho. Os discípulos não estavam perto dele, mas nós sabemos o que ele orou. Deixa eu ver aqui. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Oração curta, uma oração breve. Como é que essa oração está aqui? Será que eles interrogaram Jesus? Jesus, mas o que você orou depois lá? Não. Os discípulos estavam longe e estavam dormindo. Como é que essa oração está registrada aqui? O versículo 51 do capítulo 14 diz que tinha um jovem seguindo Jesus, que estava enrolado num lençol e que estava ali no jardim Getsemani. Esse jovem possivelmente era João Marcos, novo ainda, jovem, e ele estava perto de Jesus. Ele estava ouvindo o que Jesus estava falando, porque Jesus orava audivelmente. Inclusive, Jesus instruiu os discípulos a dizer as orações. Jesus diz: quando vocês orarem, digam. E aí vem. E a palavra digam aqui, expressem em palavras. Expressem em palavras. Que isso saia da boca de vocês. Inclusive, para a nossa salvação, é importante nós confessarmos com voz audível. Tudo isso tem a sua importância. Tudo isso tem a sua importância. E por isso, o padrão bíblico é o de orarmos e de orarmos audivelmente, verbalizando. Mesmo que isso muitas vezes seja difícil. Talvez, para ajudar aqueles que têm dificuldade com isso, que talvez estão no começo, ou talvez outros, que nunca puderam orar, talvez com a sua esposa, ou com seu marido, com seu filho. Começar, quando você estiver orando, faça como a Ana. Ela orava e a sua boca se mexia, ela estava expressando ali as palavras. Eu estava sentado ali, quando nós estávamos no momento de oração, né? E atrás de mim tinha gente que estava orando, mais isso, mais aquilo, bem baixinho. Não é o volume, mas é verbalizando. Quando eu aprendo a orar e ouvir a minha voz orando e falando com Deus, vai ser mais fácil depois ouvir a minha voz quando eu estiver orando com o Tobias. Esse passo, ele precisa ser dado primeiro no meu quartinho, no meu cantinho de oração, onde eu oro falando com Deus, sendo bem humano, assim como nós conversamos,
assim eu converso com Deus. Eu quase não consigo, eu estou assim já tão habituado a isso, que às vezes eu estou em algum lugar e acho que as pessoas acham que eu sou meio louco. Porque você fica lá falando, verbalizando alguma coisa, isso e aquilo, e você até esquece que tem alguma pessoa. Às vezes estou caminhando na rua, estou na cidade, estou em algum lugar, mas não faz mal. Mas esse é um bom meio. Deus criou a nossa voz. Deus te deu uma voz, não só para você cantar, mas para você também orar. E sabe, ninguém tem maior alegria de ouvir a nossa voz do que Deus quando nós oramos. Assim como um pai de um nenezinho pequenininho, quando aquela criança começa a falar as primeiras palavras, a gente ouve aquela voz, que lindo. A gente se derrete todo. E assim Deus também é. Que Ele ouça a tua voz ali no segredo. Assim se começa. Mas, depois, é importante que a gente vá à frente. Que a gente vá adiante. Existe algo que nós menonitas perdemos da nossa identidade. Porque parte da nossa identidade menonita era comunhão de oração. Os anabatistas, em meio a todas aquelas pressões, nos seus cultos, nas suas reuniões, grande parte das suas reuniões era tempo de oração juntos. Porque o anabatista, o menonita, ele entende diferente, por exemplo, de quem foi criado dentro de uma igreja católica, que a minha comunhão é com Deus, eu falo com Deus e pronto. Não. Os anabatistas, eles entenderam que a espiritualidade não está vinculada somente com a minha relação com Deus, mas a minha espiritualidade ela está vinculada com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu próximo. E nós juntos somos um corpo, e juntos vamos a Deus. E assim nós oramos uns com os outros. E eu sei, é difícil aqui, por exemplo, na frente de tanta gente, eu sei que é difícil. Nem para nós pastores às vezes é fácil. Mas começa com uma pessoa que está junto de você, uma pessoa que está próxima de você. E não precisa ser uma oração complicada nem nada disso, porque Deus não analisa nossas orações pelo palavreado bonito. Deus não avalia as nossas orações pelo comprimento delas, mas pelo peso que a minha oração tem. E o peso é o meu coração que dá na minha relação com Deus. O desejo de estar com Ele e falar com Ele. Essa semana, na sexta-feira, eu gravo devocionais todos os dias e mando, e acho que tem um bom grupo de vocês que recebe. Achei interessante, ela até cabe aqui, devocional de sexta-feira. Diz, Deus escolheu coisas que o mundo considera tolas para envergonhar os que se julgam sábios. E uma pesquisa mostra e descobriu que o medo número 1 da maioria das pessoas é de falar em público. É de falar na frente de outras pessoas. A morte está em segundo lugar. Tem pessoas que preferem morrer do que falar em público. Imagina. É interessante, né, como a gente tem essa restrição. E a oração é assim. Nós temos assim aquele receio. Aí eu estou participando de uma comunhão de oração e estamos lá em 4 ou 5 pessoas. Ai, agora vai chegar a minha vez de orar. Eu já não consigo mais nem prestar atenção na oração de ninguém. Eu só estou pensando o que eu vou falar para fazer uma oração bonita. Não é assim? A gente está tão preocupado, enquanto que a oração ela deveria ser algo tão normal e natural e relaxada. Se eu só tenho uma frase para dizer, eu digo só uma frase. Se eu tenho 2, 3, ok. Mas aquilo que está no coração e aquilo que Deus põe no coração. Porque a oração ela tem uma dinâmica que eu não vou poder entrar hoje, e não é uma dinâmica só humana que parte do meu entendimento e da minha cabeça. Mas a oração é a ligação com Deus, onde eu oro dirigido por Ele também. E Deus, Paulo inclusive diz, nós nem sabemos orar como se deve, mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda. E essa é a situação de cada um, sendo pastor, sendo o maior teólogo do mundo, fazendo a oração talvez mais linda, mas na verdade todos nós somos aprendizes e estamos no mesmo barco. Por isso, não tenha vergonha
A vergonha na hora de nós orarmos com outros ou em público é a de parecer tolo. É de eu parecer de repente um bobo. Eu digo alguma coisa que, ou fico ali, não sei o que falar, e eu pareço tolo. Mas é interessante, voltando para o devocional, a fé é a disposição de parecer tolo. A fé é a disposição de você parecer tolo. Noé pareceu um tolo quando ele estava construindo a arca. Os israelitas pareciam tolos quando eles estiveram marchando em volta de Jericó. Davi pareceu um tolo quando foi enfrentar o gigante com uma funda e uma pedra. Pedro pareceu um tolo quando desceu do barco para caminhar sobre a água. Jesus pareceu um tolo quando estava praticamente nu, pendurado numa cruz. Poderia ter chamado uma miríade de anjos. Mas os maiores avanços, milagres e pontos de virada na Escritura podem ser atribuídos a alguém que estava disposto a obedecer e caminhar com Deus, parecendo tolo. Parecendo tolo. Não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro vai dizer. Eu vou em frente, porque esse é o padrão bíblico. Eu vou orar, e eu vou crescer na oração, e eu vou orar com os outros. Eu vou aprender isso. A oração com os outros, ela é profundamente abençoadora. Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali estarei reunido com eles. Existe algo, quando nós estamos em 2, 3, 5 ou 10 orando, que nós nunca vamos ter sozinhos. É muito lindo. E, terceiro, ore por outros. Não ore só com outros, mas ore por outros. Deus quer te levar a isso. E agora, eu não estou pensando na oração lá em casa, nós estamos orando agora por uma pessoa que está passando por enfermidade, está ótimo nós orarmos assim. Mas orar pelo outro. Sexta-feira eu estive junto com o Tobias, de tardezinha, e nós terminamos o nosso momento com oração. Eu falei, Tobias, você começa orando. E o Tobias começou orando, agradecendo pelo momento, e depois ele me abençoou. Ele falou algumas frases como, abençoa o pastor Dietmar, guarda ele no caminho, dá a ele sabedoria para seguir à frente, pronto. E eu me senti muito abençoado pela oração dele. Uma oração simples, de um jovem adolescente, que está saindo agora dos adolescentes, indo para os jovens, abençoou a minha vida. Há uns meses atrás, foi muito abençoado aqui, quando nós estávamos com o culto lá, o pastor Marcos sentiu no coração, chamar o pastor Werner e a mim para frente, porque nós estávamos com problemas de saúde, chamou o pastor Luciano, colocou as mãos no nosso ombro e orou. E desde ali eu vi uma melhora, de novo, na minha enxaqueca. Ele orou, foi por isso. Se não tivesse orado, por isso, vejam Tiago capítulo 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, também é tão importante, e orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros, não orem uns com os outros. Orem uns pelos outros. Há um tempo atrás, lá na AMAS, eu cheguei também com enxaqueca. E aí, entrei numa sala com as crianças de 5 anos. E a coordenadora, então, só falou, alguém quer fazer uma oração? O pastor está com dor de cabeça. E aí o menininho já levantou a mão. Rápido. Né? Ele nem esperou, ele queria ser o primeiro a orar por mim. E aí, eu nunca vou esquecer. Esses momentos de oração, quando alguém coloca a mão sobre o ombro, está junto de você, orando, você não esquece. São momentos que marcam a nossa vida profundamente. E o menino, então, eu fui até o menino, e aí o menino fazia assim. E aí, eu entendi que ele queria que eu me abaixasse, então me abaixei, fiquei praticamente sentado, porque ele só tinha 5 anos. O menino, não é que ele colocou as 2 mãos sobre a minha cabeça? E aí fez uma oração de criança, por mim. Gente, que lindo. Ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o ano. E assim,
Tem experiência, um dia eu conto a experiência que eu tive de uma pessoa que eu nunca conheci, que eu recebi em casa. Fez uma oração que abençoou a nossa família, acho que a bênção está até hoje. Eu acho que era um anjo, não sei. Mas a Bíblia diz que vocês às vezes podem receber alguém, e vocês podem receber até anjos. Na oração dele, eu percebi que ali havia alguma coisa simples, mas na oração havia algo diferente. Então, o orar junto uns pelos outros é bíblico. Depois trouxeram crianças a Jesus para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. O colocar as mãos e orar pelo outro, gente, é tremendo. É tremendo. E você não precisa de uma multidão, é você com ele, com ela, simplesmente. Depois de uma conversa, depois de um momento onde um e outro abriu o coração. Não precisa ser nada longo, nada disso. Mas não perca a oportunidade de orar. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala da oração no quartinho, ele diz: então seu pai que vê em secreto o recompensará. Você vai orar e vai haver recompensa. Deus não está dizendo que vai haver uma resposta exata da oração que você está fazendo. O resultado pode ser diferente, mas vai haver recompensa. Vai haver algo especial que vai acontecer. E é muito interessante quando Abrão, lá em Gênesis capítulo 15, ele voltou da guerra contra os 4 reis e foi vitorioso. Ele foi vitorioso e ele não levou nenhum despojo, ele não levou nada daquilo dos reis, e parecia que ele tinha um certo medo que alguém pudesse se vingar dele ainda. E aí Deus diz algo muito curioso para ele. Deus diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, está no capítulo 15 de Gênesis, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu vou te proteger. Mas Deus não parou ali. O teu grandíssimo galardão. O teu grandíssimo galardão. A tua grandíssima recompensa. Deus está dizendo: eu sou. Eu que me quero dar como uma recompensa para você. Quando nós oramos, a maior recompensa que nós podemos ter é o quê? Deus se aproximando. Deus ali fazendo essa diferença tremenda, estar junto. Em alemão, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Algumas traduções, elas mudaram e dizem: eu tenho preparado uma grande recompensa para você. Mas não é isso que o versículo diz. O versículo diz: eu sou a tua recompensa. Eu sou o teu galardão. Não limite a tua oração aos resultados das petições, mas em Deus que quer se doar a você como recompensa. A nossa recompensa. Quando nós oramos uns pelos outros, sabe qual é a recompensa? É sim, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Nós vamos nos aproximar mais de Deus, é fato. Quando nós oramos uns pelos outros, eu mostro que a vida do outro me importa. Por isso, eu oro com você e eu oro por você. Quando eu oro com o outro, eu colaboro com Deus para abençoar a vida da outra pessoa, para trazer alívio, para trazer direção, para trazer ânimo. Deus quer agir, mas Deus está esperando alguém que clame. Nós, orando por outros, também nos aproximamos um do outro. Se tem mais dificuldades com uma pessoa ou outra, começa a orar com ela. E você vai ver quanto isso nos aproxima. Tiago mesmo diz que se nós orarmos e confessarmos os nossos pecados, nós vamos ser, e orarmos uns pelos outros, nós vamos ser curados. E por último, nós glorificamos a Deus, porque nós fazemos as coisas da maneira de Deus.
Concluindo, que possamos descobrir de novo o valor e a beleza e a importância da oração. Como é que está a oração na tua vida? Está lá no cantinho, de manhã eu faço a minha oraçãozinha, depois eu sigo sem pensar. Não, a oração ela deve permear nossa vida, como também foi a oração de Jesus. Como igreja, nós devemos incentivar um ao outro a orar. Nós devemos nos animar um ao outro. Por isso não precisamos ficar com medo, o que o outro vai pensar, vai me criticar depois da oração? Não, que a gente vai animar um ao outro a orar. Aquele que está aqui hoje, que sempre se sentiu um cristão de segunda categoria, porque não consegue orar com as outras pessoas, quebre isso em nome de Jesus. Vá a Deus hoje mesmo e diga: Senhor, eu quebro isso, 10, 20 anos, eu nunca consegui orar com ninguém, nem com os meus filhos, nem com o meu cônjuge, não sei a situação. Me ajude, me ajude. Hoje eu quero começar. E Deus vai te ajudar, porque Ele quer ouvir a tua voz. E aproveite a oportunidade para orar com as outras pessoas. Às vezes, talvez, depois do culto, numa conversa, uma pessoa compartilha alguma coisa. Posso orar por você? Uma pessoa que está entrando, porque não são só as pessoas, nós estamos aí agora, né? A família, os missionários, vamos orar por eles. Agora as autoridades, mas também as pessoas que não conhecem Jesus. Entrando aqui, você conversa com ela, né? Posso orar por você? 2, 3 frases abençoando essa vida. Ok. Aquilo que Deus colocar no teu coração, vai haver um impacto na vida, porque Deus está ali trabalhando. Não pense que você é muito pequeno, que você é muito jovem, que você é muito velho, que você não pode. Orai uns pelos outros. Está lá. E ele está falando para toda a igreja, não são só os pastores, é todo mundo. E experimentem o que Deus vai fazer. Deus quer te dar experiências novas na vida de oração. Também orando um pelo outro. Dê o passo. Siga o padrão bíblico, que é esse. Vamos levantar e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque através do novo nascimento, nós temos de volta aquela comunicação que nós perdemos. Muito obrigado pelo Espírito Santo em nós e que nos ajuda com a oração. E nós estamos hoje também diante do Senhor, como os discípulos aquela vez. Senhor, ensina-nos a orar. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar muito mais a oração como um meio de te conhecer, de ser mais íntimo do Senhor, como um meio, Senhor, de experimentar a tua manifestação na nossa vida, mas também como um meio, Senhor, de experimentar a tua manifestação na vida um do outro, nos importando um com o outro, orando um pelo outro. Senhor, desperta isso em cada um de nós, na nossa igreja, que nós possamos ser realmente uma igreja onde a oração é uma parte importantíssima do culto, dos ministérios, das nossas reuniões. Uma parte importante, Senhor, da vida do 2 a 2, dos nossos encontros. E que assim, Senhor, possamos experimentar essa recompensa. Essa recompensa que talvez vem bem diferente daquilo que nós imaginamos. Mas o Senhor nos diz que haverá recompensa, porque o Senhor ouve. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E porque o Senhor também continuará essa boa obra, também na vida de oração, na vida de cada um de nós. E assim, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.